E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos para o nosso culto online e olha, a mensagem de hoje está imperdível. Então abra o seu coração, crie expectativa, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. E outra coisa, aproveita aí, já compartilha esse link aí, esse vídeo, para também que outras famílias sejam abençoadas. Olha, eu tenho uma novidade para contar para vocês, que durante o nosso culto, o nosso chat vai estar ativado, onde você pode interagir com a gente, tá bom? Porque aqui vai ter uma equipe para estar interagindo com você, então participe. Uma outra coisa, uma outra novidade, é que todo domingo teremos 2 estreias, às 10 e também às 18 horas. Então fique ligado, viu? Deus abençoe você. Queria chamar você agora para cantar junto com a gente um louvor ao único que é digno de louvor e adoração. Por isso, fique à vontade para cantar aí onde você está. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Pai, o Senhor Deus soberano, Deus, o Senhor é Deus que está acima de qualquer dificuldade nossa, Pai. O Senhor é um Deus que é tremendo, Deus. O Senhor é soberano sobre qualquer coisa que possa acontecer na terra, Pai. Por isso, nosso louvor é para Ti, Deus. Nós entregamos o controle das nossas vidas nas Tuas mãos, Deus, porque sabemos que o Senhor fará o melhor para nós. Tudo que nós desejamos, muitas vezes, nos leva a caminho de perdição, Pai. Por isso, nós pedimos que o Senhor conduza o nosso coração e direcione o nosso foco para Ti, Deus, para que estejamos conectados a Ti e saibamos qual é a Tua vontade para nossas vidas, Senhor. Esteja conosco, Deus, nos fortalece cada vez mais em Ti, que é a nossa rocha inabalável, Pai. E o Teu reino, Deus, é sempre eterno, Pai. O Teu reino será estabelecido na terra, Deus. Por isso nós te pedimos que o céu venha para a terra, Deus, para que nós possamos viver o Teu reino aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Os reinos se abalam, os povos se encurvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és
Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, especialmente que a gente começou essa nova série, os desafios de uma família comum, e tem sido fantástico. Eu só quero relembrar você do que a gente tem falado, e a gente viu na última mensagem o início da história dessa família. Essa família tem um pai, um marido chamado Elimeleque, a sua esposa Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion, e eles são pegos numa crise, num momento muito difícil na história da família deles. Eles passaram por um momento de fome, eles moravam em Belém e eles começaram a passar por essa crise nacional de fome. E nesse momento da história, a gente viu na última mensagem, inclusive o título da última mensagem foi tempos difíceis, decisões difíceis. E talvez você está passando por um momento assim. E o que eu falei foi um pouco a respeito de como em tempos de crise, em tempos difíceis que nós passamos, nós normalmente estamos diante de uma encruzilhada e nós precisamos tomar decisões difíceis. E eu dei algumas orientações em como nós podemos tomar uma decisão difícil de maneira sábia. Então eu encorajo você, se você não assistiu, vá lá, assista essa mensagem, que eu tenho certeza que Deus ele vai te dar aí algumas orientações de como você pode tomar decisões mais sábias. Mas então essa família, ela é pega de surpresa pela fome. E agora o pai dessa família, Elimeleque, tem que tomar uma decisão. E aí ele toma uma decisão. E a decisão é a seguinte, que ele tem que tomar. Ou ele vai enfrentar tudo aquilo que está acontecendo, enfrentar a fome, enfrentar aquela crise, ou ele vai escolher fugir dela. Ou ele vai escolher, de alguma forma, correr desse momento difícil que eles estavam passando. E a gente viu que a decisão e a escolha que eles tomam, essa família, é de ir morar em um outro lugar, Moabe. Então, a gente parou nisso, e hoje eu quero continuar essa história com você. Eu quero falar um pouco do desenrolar dessa história, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, eu quero compartilhar com você algo que aconteceu comigo nessas últimas semanas. Na verdade, faz mais ou menos umas 2 semanas atrás. Eu estava trabalhando em casa e de repente a minha esposa, ela grita para mim: Ariel, vem aqui, vem me ajudar. E quando eu vou para ajudar ela, eu chego lá e eu vejo a minha filha mais velha, Laurinha, cheia de sangue na mão, e a minha esposa falando assim: ó, ela encontrou a sua navalha de fazer barba
E daí quando ela falou isso, meu coração já gelou, porque eu sabia que o corte não ia ser um corte de brincadeira, ia ser um corte realmente profundo. Navalha corta demais. Então eu pego a minha filha que ela tá chorando, eu pego a mão dela, o bracinho dela ali, ergo ele. Eu não lembro o que a Mari tinha colocado para tentar segurar um pouco o sangramento, acho que foi papel higiênico mesmo. E daí eu trago a minha filha para um lugar onde eu posso fazer um curativo, onde eu posso olhar melhor, onde eu posso limpar ali aquele corte que ela fez. Enquanto eu tô vindo com a Laurinha, a minha filha mais nova, a Sofia, ela vem também chorando atrás e gritando pelo meu nome. E gritando por mim, falando, papai, papai, e chorando e segurando o braço assim. E quando eu olho para ela tá cheia de sangue também, mas é o sangue da irmã. Daí eu olho e falo, filha, não tem nada aí, é o sangue da sua irmã isso daí. E ela, não, papai, papai, papai. Então eu pego com uma mão segurando a Laurinha, a mão dela, eu pego com a outra mão, abro a torneira e limpo o braço da Sofia, e a Sofia percebe que não tem nada. Então ela se tranquiliza. Então eu pego a Laurinha, coloco numa cadeira, eu começo a limpar, ela tá chorando, tá um pouco assustada também com aquele monte de sangue que tá saindo. E quando eu começo a limpar, faço curativo, enquanto eu tô fazendo isso, eu tô orando para que aquele sangramento passe. E depois que a gente consegue ali limpar e ajeitar tudo, eu pego, sento ela no sofá e eu oro com ela e eu peço pro Senhor curar ali aquele dedo dela, tirar toda a dor, todo incômodo e trazer restauração. E graças a Deus, em pouquíssimo tempo, em 2, 3 dias, a gente já viu uma melhora assim gritante. Então, graças a Deus, está tudo bem, você não precisa se preocupar, tá bom? Mas algo que é interessante, algo que me chamou muita atenção nesse episódio, é que depois de tudo isso, eu parei um pouco do trabalho que eu estava fazendo, sentei com as minhas filhas ali no sofá da minha casa, e vocês não têm noção do chamego que foi. Elas ali estavam junto, queria ficar abraçadinha comigo, junto comigo, e é interessante porque de alguma forma elas estavam ali se sentindo seguras, se sentindo ali bem cuidadas, protegidas de tudo aquilo que tinha acontecido, aquele estresse. Foi um momento ali muito gostoso que a gente teve junto. E eu não sei se você já passou por um momento de medo, de angústia, de estresse e você procurou um lugar de refúgio, de segurança. Talvez você já deve ter acontecido com você, de você estar dirigindo, viajando numa pista, em algum lugar assim, e de repente você quase tem um acidente com o carro. E aquilo traz um susto, um medo, adrenalina, o seu coração começa a bater forte e você talvez encosta o carro e por alguns minutos você para ali e você respira fundo e aquele alívio, você sente aquele alívio daquele momento. Tô num lugar seguro agora, tá tudo bem, tá todo mundo bem, não aconteceu nada com aqueles que estão viajando comigo, não aconteceu nada comigo. Eu não sei se você já passou por isso. Mas todos nós, essa é uma realidade, todos nós queremos nos sentir seguros, todos nós queremos estar em um lugar seguro, um lugar onde nós podemos descansar verdadeiramente. E a história de hoje, o tema da mensagem de hoje que eu quero passar para vocês é em busca de um lugar seguro. E essa família, você vai ver junto comigo que essa vai ser a busca deles. Mas eu quero falar um pouco e continuar um pouco do que aconteceu nessa história. Então você que está assistindo pela primeira vez, você que não assistiu outra mensagem, não tem problema. Eu vou relembrar algumas coisas aqui que está acontecendo na história para te ajudar a entender melhor o que está acontecendo, tá? Então essa família de Elimeleque, eles tomam essa decisão de ir para Moabe. Eles tomam essa decisão de fugir da fome. Olha, nós vamos fugir dessa fome, nós não vamos enfrentar essa fome, nós vamos para um outro lugar. Agora, Moabe era um lugar diferente. E, gente, eu quero só ressaltar algo interessante aqui, que eu estava lendo e eu achei isso uma realidade. A fome faz a gente fazer coisas absurdas. E eu fico imaginando
como aquela família estava, como aquele pai estava no momento onde a família, ele vê os filhos, ele vê a família passando fome. Graças a Deus, eu nunca passei fome, eu nunca passei por um momento tão difícil assim, mas eu conheço muitas pessoas que passaram por momentos assim. Eu já ajudei, juntamente com a Missão Pescadores, muitas famílias que passaram fome, e hoje aqui na frente da igreja, nós ajudamos famílias que passam fome muitas vezes. E gente, a fome não é brincadeira, a fome faz as pessoas fazerem coisas absurdas, fazem as pessoas tomarem decisões sem pensar muitas vezes. Então essa família está nesse ambiente, nesse momento da história, passando por toda essa crise. Fome. E tem um homem que foi um doutor conhecido, ele era um neuropsiquiatra, o nome dele Viktor Frankl, e olha só o que ele escreveu, e ele se tornou muito famoso porque depois que ele começou a relatar, a descrever o que a experiência dele em 4 campos de concentração nazistas, certo? E olha o que ele escreveu a respeito desses campos de concentração. Ele falou o seguinte: a comida e não a liberdade era um assunto principal nos campos de concentração nazista. Olha que coisa absurda, porque nesses campos de concentração, onde o povo era torturado, o que era mais falado não era a respeito de liberdade, mas era a respeito de comida. O povo, eu creio que esse povo ficava imaginando e conversando e falando, a única fome que eu já passei foi jejuando. E é interessante porque quando a gente está jejuando, a gente pensa em várias comidas, a gente pensa em vários pratos que a gente gosta. Às vezes a gente começa até, se você estiver jejuando por muito tempo, você começa a imaginar o que você vai comer depois que você sair do jejum. Eu fico imaginando quão intenso é para alguém que está com fome e no dia de amanhã ele não vai ter comida. E realmente, então isso é algo que mexe com o ser humano. Então é dentro desse contexto que eles tomam essa decisão. É dentro desse contexto do pai olhando para os filhos e vendo que talvez o futuro é de fome, é de escassez, é um futuro onde eles vão sofrer demais. Então ele toma a decisão de ir para Moabe. Agora Moabe era uma cidade que ficava mais ou menos uns 80 quilômetros de Belém. Só que ela era uma cidade que vinha dos descendentes de Ló. Eu não sei se você lembra da história, mas tanto Moabe como os amonitas também vieram da descendência de Ló. Vieram do incesto que aconteceu com a filha dele mais velha e a mais nova. Elas embriagaram o pai e com medo dele não ter descendentes, elas embriagaram o pai e se deitaram com ele. E das 2 filhas vieram os amonitas e os moabitas. E surgiu esse povo. E esse povo é um povo idólatra. Era um povo que não amava a Deus. Era um povo que adorava outros deuses. Adorava Baal. Adorava um deus chamado Camus. Esse deus, por exemplo, era um deus onde eles sacrificavam os seus filhos para esse deus. Isso ainda acontece nos dias de hoje de maneira oculta. Gente, os moabitas, eles eram pessoas opressoras do povo de Israel. Oprimiram Israel por um bom tempo. E, gente, mais ou menos uns 18 anos de opressão de Moabe sobre Israel. Então imagina, a decisão de Elimeleque ir para Moabe era difícil, era perigosa, era constrangedora, era algo que não era fácil de ser tomado. Então imagina o que estava passando no coração desse homem nesse momento da história, o que ele estava pensando a respeito da família dele. Ele não estava nem com a reputação dele. Por quê? Porque ele ia ser vergonhoso buscar refúgio em Moabe e sair de Belém, da casa do pão, do lugar onde era de Deus, o povo de Deus morava, para ir para um lugar de um povo idólatra. Mas ele toma essa decisão. E a decisão dele, a gente vai perceber agora que não foi a melhor decisão. Então segue comigo nesses versículos. Eu vou começar a ler aí Ruth do versículo 3 a 5. E olha só, diz o seguinte: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres
moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem um marido. Olha o que está acontecendo na história. Porque depois deles buscarem refúgio, depois deles irem para essa terra, querendo algo, buscando de alguma forma uma vida nova, buscando de alguma forma, olha, aqui nós vamos ter segurança, aqui nós vamos ter paz, aqui nós vamos conseguir aquilo que faltou na casa do pão, que era alimento, aqui nós vamos conseguir. E eles vão em busca disso, mas quando eles chegam lá, o que a Bíblia fala é que depois de um certo tempo, e não muito tempo, a história não deixa isso muito claro, mas o que dá a entender é que não é muito tempo. O que acontece é que o marido, Elimeleque, o esposo de Noemi, o pai de Malom e Quilion, ele morre. Agora imagina a situação. Imagina a dor dessa família, porque de repente, onde eles talvez estavam enxergando esperança naquele lugar, esperança naquela terra, agora eles estão enxergando agora trevas. De repente, onde eles pensaram que estavam fugindo de uma crise, começa a vir escuridão de novo. E eles começam a imaginar a dor, não só dos filhos de perder o pai, mas imagina a dor de Noemi. Noemi agora, ela perdeu o marido dela, o companheiro dela, o pai dos filhos dela, o provedor, aquele pelo qual ela sentia proteção. E naqueles tempos, a gente sabe que nos nossos dias, uma viúva passa por dificuldades, não é fácil ser viúva. E olha só, normalmente ser viúva na Bíblia, ela é sempre mencionada juntamente com o órfão, porque as viúvas e os órfãos passavam grandes necessidades. Porque era difícil, especialmente na cultura machista, numa cultura onde o homem sobressaía e a mulher muitas vezes era tratada de maneira errada. Mas olha só o que está acontecendo aqui, imagina o que ela está sentindo, imagina a dor, imagina agora a Noemi sentindo que o refúgio dela, o escudo dela, o apoio dela, o companheiro, aquele pelo qual é o pai dos seus filhos, aquele pelo qual eles sonharam juntos, eles imaginaram a vida junto, imaginaram construir a vida junto, imagina aqueles pelo qual eles talvez tomaram essa decisão de ir para essa nova terra, uma decisão difícil, juntos, mas agora ele morre. Ele morre e ela se vê agora só com seus filhos. Mas é interessante porque a história continua e vai dizer o seguinte, que os filhos dela, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. É interessante porque aqui a gente começa a ver uma esperança. A gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Aqui dá aquele sentimento para nós, olha, morreu Elimeleque, mas agora talvez existe esperança. A morte não parou essa família, a morte não parou a vida deles. Pelo contrário, eles continuaram, eles perseveraram, eles foram atrás, eles continuaram vivendo a vida, eles não deixaram com que a morte daquele parente querido, daquele homem pelo qual eles amavam tanto, mesmo que a dor fosse tão grande, a morte dele não parou eles, pelo contrário, eles seguiram em frente, e a Bíblia mostra aqui para nós que existe uma esperança agora nessa história. Por quê? Porque Malom e Quilion, eles casaram. Festa. E casamento não tem só essa conotação de festa, essa conotação, mas tem uma conotação de esperança para o futuro. Família, uma construção de família nova, um momento agora onde histórias vão ser construídas, onde pessoas estão se unindo em amor, em alegria, em paz, em comunhão, e agora vão construir algo novo. Então imagina, porque Noemi agora, ela estava num momento escuro na vida dela, num momento sem esperança, e de repente agora a história fala que os 2 filhos dela vão casaram. E então existe uma esperança, existe um momento, e olha só, o casamento simbolizava muitas coisas, não só esperança, mas também estabilidade, prosperidade, uma família, significava que talvez eles teriam uma raiz mais profunda naquela terra.
Mas mais importante do que tudo isso, significava que eles conseguiriam, de alguma forma, dar descendentes a Elimeleque. Elimeleque, a história, o legado de Elimeleque não seria apagado da terra. Pelo contrário, por isso que as pessoas estimavam tanto um filho homem no começo, num casamento. Por quê? Porque o filho homem carregava o nome da família, carregava isso da família. E agora, então, existe essa esperança. E é interessante porque nos tempos antigos, a pessoa que morria sem descendente, o homem que morria sem descendente, sem deixar nenhum descendente, significava que a história dele ia acabar ali. A morte acabou com a história dele. O legado de filhos, de deixar descendentes na terra, acabou. Isso não só tinha uma conotação de maldição, mas também de desonra. Mas também significava que aquela família, aquele povo de Elimeleque não teria descendência, não teria continuidade na sua parte, na terra prometida que Deus tinha para eles. Então, ter filhos, ter uma descendência significava muito para eles. E agora então surge uma luz, quando a Bíblia fala, olha, eles casaram, agora vai ser diferente, mas olha, o texto continua e fala, depois de terem morado lá por quase 10 anos se passaram, mas olha o que acontece, morreram também Malom e Quilion. Os 2 filhos morreram. Imagina, depois daquele gás de esperança, vem um desastre de novo. Gente, a morte de uma pessoa na sua juventude é um desastre. É algo que ninguém espera e ninguém quer. Agora, essa mãe, essa esposa acabou de enterrar o marido, Elimeleque, passa alguns anos e ela agora tem que enterrar os 2 filhos. É como se eles tivessem pulado na frente da fila. Era para ela, era a vez dela de morrer, mas não. Eles furaram a fila da morte. Eles foram primeiro, a mãe tendo que enterrar os filhos. Imagina a dor agora. Porque aquela esperança que ela tinha, tudo aquilo que ela talvez sonhava daqui para frente, não tinha mais. Lembrando agora que todos os homens da casa morreram. Todos a provisão, os provedores da casa morreram. A segurança, aquilo que ela sentia, acabou tudo. E a história, ela traz isso para nós, ela traz que olha, esse momento na história é um momento de muitas lágrimas. Por quê? Porque parece que na vida de Noemi, na vida dessa família, eles são seguidos de tragédia após tragédia, de crises após crise. E é interessante porque Hernandes Dias Lopes fala algo que chama a minha atenção. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, fugir em tempos de crise é uma precipitação perigosa. E foi o que aconteceu com eles. Eles escolheram fugir de uma crise, eles tomaram essa decisão de fugir de uma crise e as consequências foram gigantescas. Na imigração deles para Moabe, em vez de trazer alívio, trouxe dor. Em vez de trazer consolo, trouxe lágrimas, mais perdas do que ganho, mais morte do que vida. Foi o que aconteceu nesse momento na história, é isso que está acontecendo. Tudo aquilo que eles buscavam, quando deixaram a sua terra, quando deixaram Belém, toda a expectativa, toda a esperança que eles tinham, que Moabe talvez supriria eles, de repente, o custo foi alto demais. Alto demais. E o autor, ele enfatiza isso de uma forma. Ele fala o seguinte, ele fala que depois da morte de Elimeleque, você vai ver no texto escrito assim, ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E depois da morte dos seus filhos, diz o seguinte, Noemi ficou sozinha sem os 2 filhos e sem o seu marido. Em 2 versículos ali, o autor está enfatizando, ele está se repetindo, ele está dizendo, Noemi ficou sozinha.
Você quer saber o estado de alma dela? Você quer saber o que estava acontecendo com ela? Você quer saber a dor que ela estava passando? É essa. Noemi ficou sozinha. Noemi ficou sozinha. Talvez existem momentos na sua vida e talvez nesse momento você esteja se sentindo sozinho, abandonado. E talvez isso tenha a ver com as consequências de decisões que você tomou. Com as consequências das ações que você tem vivido, daquilo que você tem feito em meio às crises, das más decisões que você tem tomado, de fugir das crises. Isso acontece de maneira muito corriqueira. Olha, muitas pessoas não sabem administrar um momento de crise no casamento, e o que elas fazem? Elas preferem fugir pelas portas do fundo do divórcio. Muitas pessoas escolhem isso. Isso acontece não apenas no casamento, mas acontece às vezes num trabalho, acontece num relacionamento com amigos, com filhos, acontece a todo instante. E muitas das crises que nós fugimos, muitas vezes são crises emocionais e não materiais. Não é às vezes uma falta de dinheiro, não é uma falta... Não, muitas vezes nós fugimos de lutar porque as nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo por alguém está sendo confrontado. E você sabe o que acontece nesses momentos? A gente começa, olha o que acontece, a gente, em vez de enfrentar as crises nossas dentro do casamento, a gente começa a agir com rispidez, a gente começa a ser duro com a pessoa que a gente ama, a gente começa a viver uma vida onde nós constantemente estamos estressados dentro de casa, nervoso, sempre falando palavras duras com aqueles que a gente ama. Sabe outra coisa? Ou às vezes você não vai nem por essa via, mas a sua fuga da crise, a sua fuga de consertar e conservar o matrimônio que Deus te deu, aquela vida a dois que Deus te deu, muitas vezes a sua fuga vai gerar em você que você haja com indiferença no seu casamento. Você simplesmente não se importa mais com o seu marido, com a sua esposa, você simplesmente não quer nem saber, você simplesmente não faz mais as coisas por amor, você não serve a pessoa que está do teu lado por amor. Você simplesmente faz o que tem que ser feito. Talvez dentro do seu lar está assim, talvez você chega no seu lar depois do seu trabalho e a única coisa que você faz é o seguinte, você fala, oi, tudo bem? Fala as coisas mais necessárias. Mas nunca fala e conversa de coisas profundas, porque talvez no seu casamento você tentou falar de coisas profundas, mas o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa não quis, ou sempre causava briga, ou sempre acontecia alguma coisa e você desistiu, e hoje você age com indiferença. Eu quero te dizer, não haja com indiferença, não fuja dessas crises, porque as consequências são grandes. As consequências são grandes. Talvez você parou de sonhar com as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você parou de olhar para frente, olhar para o futuro e vislumbrar coisas grandiosas junto com as pessoas que você ama. Tudo isso porque você tem fugido da crise, você não quer pensar, você não quer lidar com aquilo. Não fuja das crises, não fuja da luta. Olha, siga em frente porque as consequências... Olha, Noemi, ela teve grandes consequências. A família de Elimeleque teve grandes consequências, grandes perdas. Grandes perdas. Porque buscaram refúgio onde não deviam, porque fugiram da luta, porque fugiram daquela crise que eles estavam passando. Escolheram não enfrentar. E olha, em Moabe, eles não encontraram sobrevivência, pelo contrário, eles encontraram morte. E sabe, enquanto eles estavam buscando pão, eles encontraram sepultura. E eles saíram para fugir da crise, mas você sabe o que aconteceu? Eles deram de cara com ela. De cara com a crise. E às vezes a gente busca fugir da crise, é isso que acontece com a gente dá de cara com ela. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado. A gente não tem noção do que as consequências de uma crise, de fugir da crise, pode causar na sua vida. Aqueles que fogem para o divórcio causam consequências que muitas vezes eles não pensam. E consequências de ferirem não apenas o seu cônjuge pelo qual está se separando,
Em vez de lidar e reconciliar e colocar Deus no meio. Na verdade, talvez a sua luta com o seu cônjuge, você deve ter tentado de tudo. Talvez você deve estar falando assim nesse momento. Eu já tentei de tudo, já fui para todas as ajudas que eu pude. Talvez você não foi para a mais óbvia e para a mais importante. Talvez você não tenha colocado Deus no centro do teu casamento. Talvez as suas expectativas estão em pessoas, em coisas, e essas expectativas são quebradas, e por isso que você fica tão frustrado dentro do seu casamento. Talvez sua expectativa está no teu marido. Eu fico imaginando Noemi colocando a expectativa no marido, na provisão do marido, na provisão dos... E daí o marido morre, daí ela coloca nos filhos, e agora os filhos morrem. Imagina como ela não estava. Porque pessoas são passageiros, coisas são passageiras. Mas eu vou te dizer, Deus não é passageiro. Deus, ele continua o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Nele a gente deve se apoiar. Mas quando nós fugimos da crise, fugimos para o divórcio, o que acontece é que a gente fere as pessoas mais importantes para nós. A gente perde a nossa família, a gente perde filhos. Quantos maridos, quantas esposas perderam os seus filhos no meio de um divórcio? Perderam o amor, perderam o carinho, perderam de estar junto e poder fazer parte da criação daqueles que eles amam tanto. E talvez daqueles que eles um dia pediram tanto para Deus, Deus me dá um filho, Deus eu quero ser pai, Deus eu quero ser mãe, mas de repente agora, fugindo da crise, você destrói isso. Fugindo da crise, eu já vi também muitas pessoas indo atrás de dinheiro, indo atrás de conforto, porque no meu país, aqui não presta, aqui não dá, aqui eu não aguento mais. Esse país não vai me levar para frente, eu só passo dificuldade, eu não consigo trabalhar e busca fugir. E quando vai fugir, eu já vi isso com imigração, assim como Elimeleque, a família dele, migraram para outro lugar, outro lugar. E muitas pessoas já fizeram isso e eu já vi muitas famílias sendo destruídas num momento desse. Morando na Irlanda eu vi pais e mães, pais deixando família para mandar dinheiro e perdendo tudo. Em busca de conforto, em busca de riqueza, às vezes em busca de simplesmente pagar as contas. Aconteceu algo quando eu estava na Irlanda. Minha família era conhecida ali com o pessoal da imigração da cidade que a gente morava, em Carlow. Porque a minha família ela morou um longo tempo lá e a gente sempre andou legal. A gente nunca andou ilegalmente. Eu lembro que um dia eu estava voltando da escola, então a polícia da imigração ligou para mim e pediu para que eu fosse traduzir para eles, para um brasileiro que estava lá, que não sabia falar a língua, e eles pensaram na minha família e falaram, vamos ligar para eles. Ligaram, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu ainda estava com a minha roupa, o meu uniforme da escola. Quando eu cheguei lá, o pessoal falou para mim, olha, traduz para ele que ele vai ser mandado de volta para o Brasil, e nesse momento ele vai passar por um julgamento. E eles nem me avisaram isso no telefone, mas naquele momento, ele me levou junto com aquele cara para dentro de um tribunal, na frente de um juiz, e aquele cara estava sendo julgado. Foi um negócio assim, que em poucos minutos ele estava na frente de um juiz. E eu lembro do desespero desse homem, um homem tão simples. E enquanto eu conversava com ele, ele falava assim, eu só queria ajudar minha família, eu só queria pagar minhas contas, eu só queria o refúgio, eu só queria aquilo que meu país não conseguiu prover para mim, aquilo que eu não consegui, o trabalho que eu não conseguia, tantos anos desempregado, eu só quero pagar minhas contas. Aquele homem estava vivendo com um monte de brasileiros, junto com um monte de pessoas ilegais, numa casa, dividindo, vivendo igual um bicho. E sofrendo agora, porque nem falava a língua, e ele estava morrendo de medo, que ele ia para a prisão irlandesa. Gente, imagina, é isso que acontece. Muitas vezes a gente toma decisões fugindo, e as consequências são essas. As consequências são perdas em vez de ganhos. As consequências são morte em vez de vida.
Por isso nós precisamos estar cientes, nós precisamos olhar para Deus e tomar as nossas decisões sabiamente nele. Mas olha só, porque algo acontece e nessa história. Algo acontece que para mim é um dos pontos chaves nessa história. E que talvez seja um ponto chave na sua história, um ponto muito importante para você nesse momento. Talvez você está sofrendo as consequências da fuga da crise. Talvez você está perdendo filho, talvez você já perdeu seus filhos, talvez você perdeu a pessoa que você ama. Por quê? Porque não deu um braço a torcer, porque deixou com que o orgulho, a arrogância tomasse conta do seu coração. E ao invés de lutar, ao invés de se humilhar, ao invés de pedir perdão, você ficou duro e não vai ser assim, é do meu jeito e ponto final. E de repente você agora está sozinho e você está sofrendo essas consequências. Talvez ainda há tempo para você, porque no meio da crise, e eu quero te dizer isso, a crise ela não dura para sempre. Ela não dura para sempre. E foi no meio da crise que Deus, ele apontou uma saída para Noemi. Deus apontou um destino. Deus apontou uma direção no meio da crise. Eu creio que da maior crise da vida dela. Porque agora ela perdeu todo mundo e ela estava sozinha, se sentindo... Ela ganhou. Olha só, no meio da crise isso acontece muitas vezes. O texto fala que ela estava sozinha. Onde, na verdade, quando a gente lê o texto, a gente sabe que ela não estava sozinha, ela tinha Orfa e ela tinha Ruth. Você sabe que acontece isso com as nossas vidas, que no meio da crise a gente não vê o que a gente tem. Muitas vezes a gente só vê o que não tem. E a gente se apega nisso. Mas é claro que esse texto está ressaltando que a provisão, o cuidado, aqueles que eram do sangue dela, ela perdeu. E agora só era ela numa terra estrangeira. Sozinha. Mas no meio da crise, Deus aponta uma direção. Deus não esqueceu de você. Deus talvez esteja apontando uma direção hoje para você. E olha o que o texto fala. O texto vai falar o seguinte. No versículo 6 vai falar assim: quando Noemi soube em Moabe, ela estava em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu de onde tinha morado. Esse texto fala quando Noemi soube. A Noemi, de alguma forma, e existia provavelmente uma comunicação que chegava as notícias de Belém para Moabe, de Moabe para Belém. E de alguma forma ela ouviu falar, ela ficou sabendo de que, olha, Deus está provendo, Deus está fazendo alguma coisa. E olha só, nessa escuridão, onde agora ela estava sem esperança, agora a luz da esperança brilha no meio da escuridão e do desespero que ela está vivendo. Porque Deus não esquece da gente. Deus age com misericórdia mesmo quando nós não fomos fiéis a Ele. Quando nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Ele continua cuidando, Ele continua provendo, Ele continua dando direção. Agora cabe a você ouvir a direção que Ele está dando. E olha o que está acontecendo aqui. Noemi, ela ouve. Noemi, ela ficou sabendo. Noemi, olha, o choro pode durar uma noite, a Bíblia fala. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria, ela chega. A dor não vai durar todo o tempo. A escuridão que talvez você não está vendo a saída não vai durar todo o tempo. Esse tempo de pandemia não vai durar a vida inteira. E se durar a vida inteira, a vida não vai parar, a vida não vai acabar. Deus vai nos dar direção, Deus vai nos dar auxílio, Deus vai prover o que for necessário. Deus não se esquece do seu povo. Então ela ouviu que Deus veio com provisão, Deus está provendo, Deus está fazendo algo, Deus não se esqueceu. Mas olha o que acontece aqui. O texto fala que ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. E elas vão e voltam. É muito importante nós entendermos isso, que o fato de Deus visitar o seu povo é a maior razão para que aqueles que estão longe volte-se a Ele. Sabe de uma coisa?
Talvez você está fugindo de Deus. Talvez você está agindo igual o Jonas que fugiu de Deus. Talvez você está fugindo de um chamado. Talvez você está fugindo de alguma direção que Deus te deu. Olha, eu quero dizer, e você está colhendo as consequências. Mas olha, Deus, Ele tá falando com você que, olha, talvez ainda dá tempo de você voltar, olhar para aquilo que Ele quer que você faça, para você tomar decisões sábias. Tudo que você precisa fazer é olhar para Ele, voltar para Ele, ouvir, estar sensível. Preste atenção nesses dois verbos. Ela ouviu e ela então depois decide voltar. Isso é muito importante para nós. Olha o que a Bíblia fala a respeito daqueles que se arrependem do que fez de mal. Olha o que a Bíblia fala, ou fez de errado, né? A Bíblia fala assim: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Existe festa no céu quando alguém, um pecador, alguém que está vivendo um caminho errado, se arrepende, se volta a Deus. Talvez você está precisando fazer igual Noemi, que ela ouviu a respeito de Deus, ela ouviu que Deus está provendo, e Deus sempre proveu, Deus sempre cuidou, mas às vezes a gente não estava ouvindo, a gente não estava enxergando, mas Deus sempre cuidou. Hoje mesmo eu tive uma conversa com uma pessoa onde eu falei isso. Olha, uma das coisas que a gente precisa entender é que nunca foi o nosso trabalho que proveu o alimento para nós. Nunca foi o nosso próprio esforço, o esforço das nossas mãos que nos deu alimento. Não. Porque por trás do esforço das nossas mãos, por trás do nosso trabalho, por trás do nosso chefe, existe um Deus que cuida de nós. E se Deus não disser vai ter alimento, não vai ter. Deus é quem provê, Deus sempre proveu, e talvez nesse momento na história você está entendendo isso. Então nós precisamos ouvir, nós precisamos estar atento, é Ele. E olha, ouça então, assim como Noemi ouviu, assim como Noemi precisou ouvir, estar sensível para ouvir a direção de Deus. Mas olha, ela precisou fazer algo, ela precisou não só ouvir, porque ouvir não era suficiente. Ouvir o que você está ouvindo nesse momento, de que você precisa enfrentar as crises, de que você não pode ficar buscando refúgio onde não deve, ou onde não tem segurança. Olha, talvez nesse momento você está ouvindo, mas a partir de um ouvir você precisa tomar uma decisão, você precisa decidir, assim como ela decidiu. E a Bíblia vai falar que ela decidiu então, ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Ela ouviu e ela decidiu. É necessário que você ouça, esteja disposto a ouvir o que Deus tem para falar para você. Esteja disposto a obedecer às suas orientações. Esteja disposto a abrir mão do seu eu, do seu ego, que talvez acha que conhece tudo e sabe tudo, e ouvir o que Deus tem para falar. Mas junto com isso você vai precisar decidir, e você vai ter que decidir algo, você vai ter que tomar uma postura, você vai ter que fazer algo a respeito daquilo que você ouviu. E normalmente, para você decidir algo, você vai ter que responder essa mesma pergunta, que eu já falei na outra pregação. E essa é a pergunta: em quem eu vou confiar? Toda vez que a gente toma uma decisão, a gente precisa de alguma forma responder essa pergunta: em quem eu vou confiar? Quando nós ouvimos uma direção do Senhor, normalmente o nosso eu, o nosso ego, o nosso desejo de tomar uma direção diferente está ali combatendo, lutando com aquela direção que Deus está dando para nós. E você vai ter que responder essa pergunta: em quem eu vou confiar? Por isso que Jesus ele falou: para aquele que quer ser o meu discípulo, para aquele que quer ser meu seguidor, é necessário que você negue a si mesmo, é necessário que você negue os seus planos, os seus prazeres, a sua vontade, é necessário que você se submeta à minha orientação, que você faça morrer o seu eu, para que você seja o meu discípulo. Se você quer seguir Jesus, não tem jeito de você seguir os seus planos, o seu rumo. Você precisa colocar sua confiança nele, você precisa olhar para ele e falar: é o Senhor que eu vou seguir.
É no Senhor que eu coloco a minha esperança, e você precisa decidir isso, e isso vai levar, uma decisão leva a ação, uma decisão vai gerar em nós com que a gente tenha que tomar uma atitude, uma ação, e elas voltam para casa. E talvez nesse momento, o que Deus está falando para você é que ainda dá tempo, Ele está te chamando de volta, Ele está falando assim, olha, volta naquela decisão que você tomou, não continue indo nessa direção. Talvez você abandonou sua casa, talvez você deixou sua família, olha, não sei o que aconteceu, mas olha, faz o seguinte, peça perdão para aquele que você feriu. Ainda dá tempo, ainda é tempo de você se reconciliar, talvez ainda é tempo de você pedir perdão e ter a história mudada. Você não precisa ficar sofrendo as consequências de uma má decisão para o resto da sua vida. Volta atrás, muda. Algumas coisas você sim vai ter que tomar, você vai ter que vivenciar algumas consequências, mas talvez você não precisa vivenciar para o resto da sua vida. Peça perdão. Talvez você precisa mudar os seus horários de trabalho. Talvez nessa pandemia você não tenha ido para o seu trabalho num lugar físico, mas você tem se enfiado dentro do seu escritório e você esquece do resto. Talvez você já tenha perdido os seus filhos, ou você está no processo de perder o coração dos seus filhos, porque você é um workaholic, você vive no trabalho, o trabalho é o que traz satisfação, tanta satisfação para você que você esquece do resto. Talvez a busca por conforto, provisão, segurança esteja no trabalho. E talvez hoje você precisa mudar esses horários e dar mais atenção para a sua família. Às vezes talvez ainda dê tempo. Talvez você precise assumir um papel de marido, de esposa, de pai, de mãe dentro da sua família. Algo que você não tem assumido. Ainda é hora, ainda é momento, ainda dá tempo de você assumir o papel que Deus te deu dentro do seu lar. Parar de negligenciar, parar de simplesmente agir com indiferença, ser passivo onde você precisa ser ativo. Ou talvez você esteja caminhando longe de Deus e hoje, talvez o que você pode fazer é o seguinte, você peça perdão para Deus. Ore para Ele. Talvez você é um cristão, mas você está andando longe e você não sabe por onde começar. Eu vou te dizer, volta a Ele. Peça perdão, comece a orar de novo, começa a falar com Ele, começa a ler a palavra dEle e deixar com que a palavra vá entrando e transformando o teu coração. Mas o último ponto que eu quero deixar para vocês nessa história é que Noemi, ela estava em busca de algo. Noemi, ela mostra para nós nessa história o que estava no fundo do coração dela. E olha o que o texto fala assim, enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês, conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então lhes deu beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. O que acontece é que elas estão voltando já. O texto não deixa claro para a gente o quanto que elas andaram, o quanto que foi até que elas pararam nesse lugar. Alguns entendem que antigamente, naquela época, eles, quando alguém recebia uma visita de fora, ela andava, era um costume da época, andar com essa pessoa até um certo ponto. Às vezes até a divisa da terra. E a partir dali, ela voltava para sua casa e a outra pessoa seguia em frente. Alguns entendem que talvez eles chegaram ali na divisa entre Moabe e Belém, como se de alguma forma Noemi parasse naquele momento e falasse, olha, daqui para frente não há mais volta, daqui para frente vocês estão saindo de Moabe e agora estão entrando em Belém. Então é nesse momento que talvez Noemi para ali as suas noras e ela fala o seguinte, ela dá uma ordem para as suas noras. E a ordem que ela dá, ela usa dois termos aqui para dar essa ordem, dois verbos para dar essa ordem. Ela fala assim, vão e voltem.
Ela tá chamando atenção, ela tá enfatizando, ela tá mostrando de alguma forma, ela tá querendo transmitir a urgência daquilo que ela vai falar. Vocês não devem ir comigo, vocês não devem continuar comigo, vocês precisam voltar. Vocês não podem continuar, vocês não devem continuar comigo. Volta para a casa da sua mãe, volta para lá. Mas olha só o que acontece nesse momento. Porque ela vai falar o que está no coração dela. Inclusive, a Bíblia, ela fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E olha o que ela fala. Ela fala assim, que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Noemi, de alguma forma, ela expressa, ela revela para nós que o desejo dela, o maior desejo dela, era segurança. E é interessante porque essa palavra segurança aqui no hebraico, ela tem um significado de se estabelecer, uma pessoa que se estabelece em algum lugar, depois de tanta viagem, depois de tanta caminhada, depois de tanta exaustão, cansaço, essa pessoa encontra um lugar, ela se estabelece naquele lugar e encontra descanso. É interessante que essa palavra, ela foi usada para falar do lugar onde Deus e a sua arca repousaram depois de andar tanto, depois que ela foi pega cativa pelos filisteus. Eu não sei se você lembra, mas na história do povo de Israel, eles capturaram a arca e eles movimentaram a arca entre o povo dos filisteus. E durante todo esse período, durante todo esse tempo, a arca andava para lá e para cá, e quando ela chega no lugar, em Jerusalém mais uma vez, o termo que é usado para aquele lugar de descanso, depois dessa volta, depois de tudo isso, depois de estar cativa, a arca de Deus, e chegar no lugar onde ela precisava estar, é usado esse termo. Mas também, esse mesmo termo, ele é um sinônimo de terra prometida. E também ela tem um significado para nós, ela dá um significado para nós de ficar livre dos seus inimigos e cansaço, mas em essência, o que essa palavra, a conotação que essa palavra nos dá é de permanência, é de um lugar fixo, é de uma segurança, é de libertação, livre de ansiedade, depois de tanta andança, depois de tantas incertezas e dor. Você sabe o que está acontecendo aqui? É o seguinte, é que Noemi, ela expressa que o desejo que ela tem, tanto para ela como para suas noras, que ela ama. Você percebe que elas se amavam, elas tinham um relacionamento profundo, pelo tanto que elas choraram. A expressão usada aqui é que elas não simplesmente choraram, mas choraram alto. É um choro que dava para ouvir de longe, é um choro que vinha de dentro para fora, ele causava com que pessoas longe conseguiam ouvir. Um choro de dor, de angústia. É isso que elas estavam sentindo naquele momento de despedida, naquele momento onde Noemi dá essa ordem para elas. E é nesse momento que Noemi fala, olha, eu quero que vocês tenham segurança, eu quero que vocês, de alguma forma, sintam-se, cheguem e experimentem um lugar onde vocês podem ficar permanentemente, onde vocês podem ter a segurança e a libertação de toda a ansiedade, de toda essa andança, de todas essas incertezas, de toda essa dor que nós temos vivido. E de toda essa incerteza como viúvas, de como nós vamos sobreviver, o que nós vamos comer. E olha, eu quero que vocês encontrem segurança, mas tem uma coisa. Porque essa palavra, ela nos mostra que somente um pode dar essa segurança. Não é uma segurança que é encontrada em qualquer lugar, é uma segurança que somente Deus pode nos dar. Então, mas Noemi, ela ainda não tinha entendido isso. Noemi, ela ainda não tinha entendido que essa segurança ela encontrava em Deus, porque ela fala o seguinte, olha, eu espero e eu peço a Deus que vocês encontrem essa segurança. Ela não fala nele, mas ela fala assim, no lar de um outro marido, num outro lar. Para ela a segurança, para ela essa paz, para ela essa libertação das incertezas, dessa vida de dor, estava num outro marido,
numa outra, talvez, estabilidade financeira, em alguém que poderia prover, em alguém que poderia proteger, e não em Deus. Mas a realidade, a verdade é uma só. Deus é o provedor de tudo aquilo que nós precisamos. Entenda isso. Deus, e somente Ele, é o provedor da segurança que você precisa. E assim como elas estavam em busca de uma segurança, e talvez você esteja em busca dessa segurança, de estar livre de tudo isso que tem assolado, tem maltratado você, tem deixado você angustiado. Talvez você está buscando libertação disso tudo, dessas dores que você sente, talvez de alguém querido que você perdeu nesse momento. Mas essa segurança só pode estar em Deus. Somente em Deus. A busca de um lugar seguro só pode ser encontrada em Deus. Para isso você precisa ouvir, decidir e voltar-se a Ele. Então faça isso. Nesse momento, eu gostaria que você, talvez que é um cristão, você que está ouvindo aqui, e talvez você é um cristão que está longe de Deus, talvez você é um cristão que você percebeu que você tomou decisões erradas e você precisa voltar para Deus. Talvez você tenha vivido anos longe dele. E hoje Deus está falando, filho, volta, filha, volta. Eu quero te encorajar a entrar em contato com alguém da nossa equipe que está aqui no chat. Para que essa pessoa possa conversar com você, para que de alguma forma você consiga interagir com a gente possa orar por você e te ajudar nessa caminhada. Talvez tenha sido difícil para você sozinho. Entra. Talvez, olha, você pode entrar na descrição desse vídeo que você vai ver também, que vai ter um número do nosso WhatsApp. Vai lá, entra, conversa com a gente. Você pode entrar e conversar com a gente por meio do nosso Instagram. Olha, busca um meio de conversar com a gente. Fala, olha, eu quero voltar, eu ouvi a mensagem, eu quero voltar para Jesus. Eu ouvi a mensagem, eu quero me reconciliar, eu quero viver com Ele. Eu tenho vivido assim, mas eu quero mudar. Eu quero Deus, eu quero voltar a minha vida para o lugar certo. Eu quero parar de andar no caminho errado. Não ande sozinho, Deus, Ele nos fez para andarmos juntos, porque juntos a gente consegue chegar mais longe, juntos a gente consegue vencer o pecado, a gente consegue caminhar e ser mais parecidos com Jesus. Mas olha, eu quero também encorajar você nesse momento. Você talvez que não é cristão, você que talvez nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero te dizer que aquilo que você está buscando a sua vida inteira está em Deus, não está em coisas, não está em pessoas, mas está em Deus. E talvez é nesse momento que você está percebendo isso e que você quer tomar uma decisão, uma postura diante de Deus. Talvez você ouviu a direção dele, a direção de se chegar a Ele. E talvez nesse momento existe um momento decisivo na sua vida. E se você quer se reconciliar com Deus, se você quer confessar Jesus como Senhor da sua vida, crendo que que em Jesus, Deus pagou um grande preço pelos nossos pecados, para que a gente pudesse estar livre da culpa do pecado e pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Se você quer crer e entregar a sua vida a Jesus, nesse momento eu gostaria que você orasse comigo e que você repetisse essa oração comigo. Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque ela produz vida em mim. E nesse momento eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que estou longe do Senhor. E eu creio e confio e declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Que somente nele eu tenho libertação da culpa do pecado na minha vida e eu posso ser reconciliado com o Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Me ajuda, eu quero ser filho do Senhor. Me ajuda a viver como filho, me ajuda a te amar. Me ajuda que o teu Espírito Santo encha o meu coração e me conduza a viver uma vida de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, eu quero orar por você que também está passando por lutas aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um.
a vida de cada família, a vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho, a vida, Deus, de cada funcionário, patrão. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela sua misericórdia, eu oro, Deus, para que haja um refúgio no lugar certo, que haja, Deus, que cada um encontre a segurança das suas vidas em Ti e não nas coisas, não em pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, que somente a Tua palavra, Deus, invada o coração deles nessa mensagem, e que Deus faça morada e produza frutos, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que todos estejam sensíveis a ouvir a sua direção, e Deus, a decidirem, tomarem uma postura diante da direção do Senhor nas suas vidas, seja num trabalho, seja em mudança de hábitos, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo os conduza nessa jornada, Pai, em nome de Jesus, e que haja paz, que haja alegria, que haja, Deus, nessas famílias, as bênçãos do Senhor, Deus, naquilo que hoje eles estão talvez experimentando, as consequências más de fugir de uma crise e não lutar, ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam experimentar o refúgio no Senhor, que eles possam experimentar o alento no Senhor, que eles possam experimentar restauração, transformação, ó Deus, a alegria que talvez eles não tenham experimentado por tanto tempo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que eles saibam e entendam que o Senhor não esqueceu deles, que o Senhor está olhando para eles, ó Deus, e está querendo conduzi-los para um lugar novo, um lugar diferente, Pai, um lugar de segurança, um lugar livre, Senhor, livre de toda a ansiedade que eles têm vivido, Pai, em nome de Jesus, que a paz do Senhor encha os seus corações e a sua mente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você grandemente e até a próxima. Que bom que você ficou até aqui com a gente. Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. E se você foi tocado por ela, entre em contato com a gente aqui, que a gente quer conhecer você melhor, tá bom? Essa semana nós vamos começar uma campanha de crescimento do nosso canal. E aí, você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve, porque quando a gente chegar a 1000 inscritos, o YouTube ele começa a liberar algumas funções. Então a gente vai ter oportunidade de estar divulgando sempre novidades para vocês. Outra coisa, você que já tem dizimado, ofertado, contribuído com o reino de Deus, continue. Queria incentivar você a continuar. Viu? Porque a sua contribuição é muito importante para nós e para o reino também, porque famílias são abençoadas com a sua contribuição. Então não deixe de investir na obra do Senhor. Deus abençoe a todos.